Olá, companheiros, olá, amigos do canal Servir e Amar. Estamos muito felizes porque estamos cada vez com um número maior de inscritos no nosso canal. É sinal que as pessoas estão se interessando pelo Evangelho de Jesus, não é verdade? Pelos ensinos de Jesus, pela prática dos seus ensinos. Então, caríssimos, vamos continuar divulgando, servir e amar. Vamos servir e amar na prática, divulgando esse canal nosso tão gostoso de estarmos acessando, não é? Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro Boa Nova. Hoje coube a nós a lição de número 4. A família de Zebedeu. É uma lição longa, então, para a gente não correr, nós vamos fazer em duas partes. Então, hoje nós vamos ver a parte 1, vamos ver em capítulos, e daqui a 15 dias a parte 2. Antes de iniciarmos essa nossa leitura, nós vamos aos nossos agradecimentos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo as oportunidades que temos de trabalho, de vida, agradecermos por estarmos tendo contato e podermos praticar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre, por todas essas oportunidades. Que assim seja. Graças a Deus. Caríssimos, esse precioso livro, ele veio até nós trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier e pelo nosso querido Humberto de Campos, nosso irmão X, a quem eu gosto demais, principalmente das histórias. Vocês também gostam de histórias, né? Me cobraram que eu não contei história. Mas, gente, esses textos aqui são tão ricos que às vezes a gente se aprofunda de uma tal forma e acaba esquecendo da história. Vamos ver se hoje eu lembro da história. Então vamos lá, pessoal. Como história ou sem história, porque nós já estamos dentro da história. Lição de número 4. A família Zebedeu. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra de fronte ao Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deviam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço do Evangelho do Reino. Os dois rapazes galileus, de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas, simples, ardentes, sinceras as almas. João tomou as mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago
como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias, lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, e regressando a casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, o Cristo deveria ser intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adepto entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos? Dentro da nova fundação. Seus filhos queridos bem o mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo já muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos atreviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo. E alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu reino. Jesus sorriu e obtemperou um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias observava com indiscrição e manifesta curiosidade, reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações. Retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebia a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouviu humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas.
O trabalho é árduo, é o meu gozo, o sofrimento. O meu cálice, mas meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz, da resignação que os crentes de Elias esperavam? Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu rei. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício de sentido. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não trocarmos o porto da vitória. Eis que o meu cálice agora tem que transbordar de fel, que são os esforços ingênuos que a obra reduz. Nós vamos parar por aqui essa primeira parte e vamos tentar conversar um pouco sobre esse texto maravilhoso. Aliás, esse livro Boa Nova é fantástico, né? Nos esclarece muito e nos faz refletir mais ainda. Então vamos lá, pessoal. Quem era Zebedeu, né? Zebedeu era o pai, que a gente sabe, de Tiago, de João, e era o marido amoroso, né? Da nossa querida que vai até Jesus falar, rogar pelos seus filhos, Salomé. Zebedeu, ele era um pescador. Em alguns textos, diz que Jesus, quando vai até Tiago e João, eles estavam consertando redes. E é dito também que Zebedeu possuía criados e que João frequentava o templo. Por essas questões de terem criados e frequentarem o templo, deduz-se que eles não eram criaturas de poder aquisitivo baixo. Pelo contrário, eles tinham bens, tinham criados. E nós sabemos que existem pescadores cujos barcos são imensos, não é verdade? É que na época de Jesus os barquinhos eram menores, porque eles pescavam ali no lago, né, Genezaré, ali as portas do Tiberíades. Então eles não enfrentavam o mar aberto, o mar bravio, como a gente tem hoje aquelas grandes embarcações. E uma daquelas embarcações a gente sabe que é preciso um poder aquisitivo muito alto para se possuir. Ao contrário do que muitas pessoas, né, acham que os discípulos de Jesus eram extremamente pobres. É dito sim, eles eram realmente pobres de espírito, espírito manso, humilde de coração, todos eles, né? Alguns um pouco mais exaltados quanto à materialidade, mas mesmo assim, se Jesus os tinha ao seu lado, é porque Jesus sabia do que havia dentro do coração de cada um, como sabe até hoje o que vai dentro do nosso coração. Então Jesus faz o convite aos dois rapazes, de idade bem jovem. Alguns historiadores dizem que João tinha por volta de 14 anos, né? Um adolescente, bem jovenzinho, e Tiago um pouquinho mais. E esses dois jovens já conheciam Jesus, já tinham estado ouvindo o que João Batista havia dito a respeito do Mestre, do nosso Mestre Jesus.
E eles se alegraram demais por terem sido convidados a participarem desse banquete de luz que é a Boa Nova, que é esse evangelho de luz que nós temos, né, trazido por Jesus. E aqui no texto, irmão X, Humberto de Campos, ele traz para nós que quando Jesus se chega a eles, eles se sentiram como se estivesse abraçando aquele irmão de longa ausência. E nós sabemos que todos já estivemos, de uma forma ou de outra, próximos a Jesus, não como os discípulos, mas através de nossas vidas sucessivas, já estivemos próximos de Jesus. Todos nós que já tentamos praticar, né, o Evangelho, praticamos, mas não na íntegra. Todos nós já estivemos próximos de Jesus. Se não estivermos andado próximos a Jesus na época em que ele esteve pela matéria, estamos hoje pelo coração, pelos sentimentos, pela vontade que nós temos de melhorar a nós mesmos, por essa vontade que nós temos de auxiliar o nosso próximo dentro das nossas possibilidades. Ajudar o próximo, estar ao lado do próximo, não é somente nas questões materiais, mas principalmente no consolo, no ombro amigo, nas vibrações que nos solicitam, mesmo se não solicitarem, fazermos orações pelo planeta, vibrarmos pela humanidade. Não importa quem seja, não importa qual a situação que esteja, mas que tudo aquilo que o Pai criou, tudo que a bondade e misericórdia do Pai permitiu que fosse criado, possa receber bênçãos de luz, de paz, de reconforto, de amparo, de harmonia. Estaremos nos encontrando com Jesus. Quando fizermos essas rogativas a esse Espírito grandioso e iluminado. Então, não precisamos estar ali como os dois pequenos, abraçando a Jesus, mas fisicamente, né? Mas podemos abraçar Jesus em nosso coração, em nosso pensamento, estarmos com Ele. Todas as vezes que vibrarmos no campo do bem, do amor, da luz, da paz, nós vamos estar abraçados a Jesus, melhorando o que Jesus veio mostrar para nós que é possível à humanidade, a toda a humanidade, sem distinção. Espírito não tem raça, espírito não tem cor, espírito não tem credo, entre aspas. Espírito está na condição de aprendizado. Todos nós estamos nessa condição, né? Quando no mundo espiritual, quando na erraticidade, nós somos todos iguais, constituídos da mesma semimatéria, né? Todos iguais, sem sexo. Tudo vai depender do aprendizado, sem cor. Espírito não tem cor, espírito não tem sexo. Tudo igual. Tudo igual. Vai ser de acordo com o aprendizado que nós vamos estar nessa ou naquela condição, que nós nos impusemos ou que nós precisamos estar. Muito bem. E os meninos abraçam Jesus apaixonados. O que é estar apaixonado, né? Estar maravilhado com aquela oportunidade. Nós, quando tomamos conhecimento com a doutrina espírita, nós também nos apaixonamos. Nós saímos falando para toda a nossa família, nossos amigos, você precisa ir na casa espírita, você precisa ler o Evangelho, você precisa, você... E eu? Eu preciso do quê?
Será que eu fui para a casa espírita porque o outro precisava ou sou eu? Continuo precisando, continuo necessitando de Jesus, da sua misericórdia, da misericórdia do Pai. Então, essa paixão que nós temos e que depois ela vai se acalmando, e nós vamos compreendendo que o trabalho é individual, é de cada um, a busca tem que ser do nosso interior, a busca tem que ser do nosso coração. Nosso coração precisa estar ciente, precisa estar preparado para receber Jesus, como estava Tiago e João. E chegam em casa felizes, alegres, contando à mãe o que havia acontecido, que Jesus os havia procurado. Tanto Zebedeu como Salomé haviam ouvido Jesus, haviam estado na noite anterior, e estavam maravilhados com os seus ensinos. E o que é que Salomé faz? Como toda mãe, né? O que é que as mães querem para os seus filhos? O que é que nós queremos para os nossos filhos? Para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos filhos do coração. Como nos ensinou Jesus naquela passagem maravilhosa, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, nós temos muitos filhos, se nós nos colocarmos nessa condição que Jesus nos trouxe. Temos muitos filhos. Somos mãe de muitos. E também somos filhos de muitas mães, não é verdade? Então, Salomé, pensando na parte material, porque já havia sido proclamado várias revoltas e que o novo Messias surgiria para acabar com o jugo romano. Salomé estava vendo por esse lado, pelo lado da matéria. Então ela vai até Jesus e diz: Mestre, quando chegar o seu reino, quando você for um imperador, quando tiver sido caído o Império Romano, que você esteja no comando, coloca o meu filho à direita, coloca o meu filho à tua esquerda. E Jesus amorosamente só responde assim para ela. Isso já seria uma reflexão de horas para nós, né? Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Na realidade, todos nós vamos beber do cálice do sofrimento, para que a gente possa chegar na transformação nossa, individual. Então, quem está disposto a passar pelo desafio da transformação? Somos diamantes em pedra bruta. Precisamos ser lapidados para brilharmos. É esse cálice aqui que Jesus se refere, o cálice da transformação. Nós estamos dispostos a passarmos por este sofrimento de lapidação da lima, deixarmos o nosso orgulho, nossa vaidade de lado para fazer brotar do nosso interior o brilho que existe em cada um de nós? Ou será que nós queremos continuar como diamantes brutos? Cabe a nós, né? Querermos ou não sorver desse cálice que Jesus falou aqui a Salomé. E ela era observada por outros que estavam com Jesus, e a gente sabe, que nós não vamos comentar agora aqui na íntegra a passagem, que não vem ao caso, que os outros que estavam ao lado de Jesus se indignaram com essa solicitação de Salomé. Muito bem. Aí, no entardecer, Zebedeu vai à procura de Jesus. Ele vai à procura de Jesus para que ele tirasse, né, aquelas dúvidas, para que ele pudesse ter realmente a certeza
de que seus filhos estariam entregues a um grande profeta, a um Messias. Então ele vai com o coração aberto. E Jesus, no seu diálogo, faz o seguinte questionamento a Zebedeu, sabendo que ele era um observador da lei e que ele guardava os preceitos da lei dentro do coração. Ele não era como o fariseu, que tinha a parte exterior mostrando, ele tinha dentro do seu coração as leis. Então, Jesus, sabedor disso, como sabe do nosso interior, né? Do nosso coração, ele diz assim a ele, que na terra o preço do amor e da verdade tem sido o martírio de morte. E todos os antigos profetas foram eles, todos, dizimados da mesma forma que Jesus. Passaram pelo martírio, passaram pela morte, porque as pedras brutas querem continuar sendo pedras brutas. A humanidade caminha a passos lentos, mas caminha. Poderíamos caminhar mais rápido? Poderíamos, se tivéssemos mais amor em nossos corações. Se observássemos mais os ensinos de Jesus, como vários irmãos nossos fazem e que nós admiramos, que nós observamos as atitudes, achamos lindas, maravilhosas, grandiosas, mas nós ficamos muitas vezes somente na observação, na admiração. Não arregaçamos as nossas mangas, né? Não somente arregaçar as mangas físicas, mas arregaçar as mangas do coração, vibrando amor, paz e luz. Emmanuel traz para nós, no seu livro Agora e o Tempo, um texto belíssimo, e que ele fala assim para nós, cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Por isso que ainda estamos como pedras brutas sendo lapidados, né? Porque nós somos aquilo que nós fizemos de nós. Então, continuando aqui, Jesus fala que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. Então, cada um de nós precisa fundar o reino de Deus em nosso coração. E Zebedeu exclama, respeitoso, mestre, o vosso reino é de paz, de resignação, e que os crentes de Elias esperavam. Então, os seguidores de Elias já esperavam esse reino dos céus, de que Jesus trouxe para nós, né? E esse reino não se conquista sem sacrifício. O que quer dizer sacrifício? Vamos separar a palavra. Sacre, que vem de sacro, ofício. Um ofício sacro, um ofício santo. Então, todas as vezes que eu sacrifico a minha vaidade, o meu orgulho, o meu despotismo, quando eu sacrifico algo de material em benefício do meu irmão, eu estou aqui, me lapidando, buscando, entrando nesse reino de resignação, quando esse sacrifício é feito com consciência, é feito com amor, com desprendimento. Ele é um ofício sacro, ele é um ofício santo. Aí Jesus vai dar uma resposta maravilhosa a esse diálogo que ele está tendo com Zebedeu, que será a nossa segunda parte. Será a nossa segunda parte. Hoje nós vamos parar por aqui. Sem antes eu fazer uma observação
de como é simples nós praticarmos o que Jesus nos trouxe, né? Como me cobraram uma história, que eu sempre gosto das histórias, eu vou encerrar com a história hoje. É uma história real, contada por uma pessoa que vivenciou. Essa pessoa contou para mim o que aconteceu, assim, maravilhada. Então eu disse a ela: você viu como Jesus tem que estar no nosso coração? Eu vou contar rapidinho, tá? Nosso tempo aqui é complicado. Essa pessoa, uma conhecida minha, uma colega, ela tinha uma reunião de trabalho num local meio distante, onde ela necessitava chegar cedo e ir de metrô. Como o trânsito em São Paulo é terrível, ela falou: bom, eu vou de metrô, porque de carro eu não vou chegar, vou ter que sair muito cedo. Então ela vai até o ponto do ônibus, aí passa um ônibus que vai para o metrô, lotado. Passa dois, lotado. Passa três, lotado. Aí ela fala: meu Deus, eu vou perder o horário, eu não consigo chegar, não vou conseguir chegar nesse metrô para chegar nessa reunião. Aí ela fala assim: Jesus, meu amado mestre, me ajuda, que pelo menos venha um táxi para eu chegar nesse metrô. Quando ela olha lá para frente, de onde vinha o ônibus, quem vem vindo? Um táxi. Ela fica toda feliz, entra no táxi. Ela observou que tinha uma moça gestante ao lado dela que também não conseguia entrar no ônibus. Aí ela entrou no táxi e falou para a moça: vai para o metrô, vamos junto, venha de carona. E a moça entrou. Elas foram conversando, o metrô era perto. Na hora de descer, a gestante quis pagar parte da corrida. Ao que essa pessoa, essa amiga, disse: não, 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 de jeito nenhum. Eu já ia de qualquer forma pegar o táxi, por que você vai dividir? Não, eu vou pagar. E pagou o táxi. E foram conversando para a estação. Quando chegou na estação, as filas para entrar estavam nas escadas, não chegavam nem na catraca do metrô. Quem pega metrô de manhã sabe como é, né? Mas a gestante falou para ela: venha, me acompanhe, que eu tenho essa entrada preferencial. E eu tenho direito a um acompanhante pelo meu estado de gestação. Vem comigo. E essa pessoa foi, entrou, chegaram na plataforma, ela falou: vamos lá para o vagão primeiro ou último, não lembro, que ele é preferencial, nós vamos sentadas. E ela foi. E ela foi sentada junto com essa colega, foram conversando, fizeram uma amizade, e surgiu uma amizade daí, e essa pessoa que pensou que fosse favorecer a outra dando uma carona, na realidade, ela é que foi favorecida. Não é verdade? Aí, quando ela chega no horário, na reunião, mais uma vez ela agradece a Jesus e fala: pensa, né? Como estar com Jesus é maravilhoso. Como estar com Jesus é bom, é gratificante. Como tudo se encaixa na nossa vida quando nós temos o nosso coração aberto para vivenciar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Caríssimas, muito obrigada por estarem comigo. Fiquem na paz de Deus.